Um vírus altamente contagioso, que em um curto período de tempo se espalha por cidades, estados, países e continentes. No Brasil, o diretor-geral de saúde reúne a imprensa para anunciar a benignidade da gripe, ou seja, que não passa de uma gripezinha e que tudo é sensacionalismo histérico da imprensa. E junto ao presidente, pede a censura total da imprensa. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Mas, ao contrário do anunciado, o número de infectados e mortos pelo vírus continua a crescer exponencialmente, de modo que os hospitais não conseguem atender a demanda. Pessoas morrendo como moscas, cemitérios sem covas o suficiente, chegando ao ponto dos familiares jogarem os cadáveres pelas ruas com medo de se contaminarem. Y la sangre, Dios mío lindo. Mire, Dios mío lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévese eso! ¡Oiga, llévese eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana. Por favor, miren cómo lo tengo. Não há leito em hospitais e nem vaga em cemitérios para enterrar tantos corpos. E pior, ainda não há remédios ou vacinas eficazes para combatê-lo. Peraí, vocês acharam que eu estava falando da Covid-19? Errado. Eu estava me referindo à gripe espanhola, que assolou o mundo no início do século XX. Oi, eu sou a professora Rosiane e na aula de hoje vamos ver aquela que é considerada a maior pandemia da história da humanidade, a gripe espanhola. Vocês provavelmente já viram referências sobre a gripe espanhola em séries, em jogos e na origem do mais conhecido vampiro das últimas décadas, aquele que brilha. Pois bem, a pandemia chamada de gripe espanhola foi causada por um vírus influenza transmitido de pessoa para pessoa. Quando uma pessoa infectada espirra ou tosse, centenas de milhares de partículas virais podem infectar pessoas próximas. Por isso, era recomendável, ao tossir ou espirrar,
cobrir a boca e o nariz com lenços ou até mesmo antebraço, para que assim evitasse a propagação do vírus. O início da pandemia se deu no ano de 1918. E o que estava acontecendo mesmo em 1918? Isso mesmo, a fase final da Primeira Guerra Mundial. Segundo os pesquisadores, existem duas possíveis origens para a pandemia da gripe espanhola. A primeira hipótese é que ela tenha se originado no Kansas, interior dos Estados Unidos, onde havia uma base militar para treinamento dos novos soldados que iriam lutar na Primeira Guerra Mundial. Aliás, a primeira morte confirmada pela doença foi ali, de um cozinheiro do exército no dia 4 de março de 1918. A outra hipótese diz que a pandemia se originou em uma cidade francesa, onde ficavam as principais bases do exército britânico, no litoral do Canal da Mancha. No local, soldados costumavam a criar porcos e outros animais em meio a quartéis lotados. Em ambas as hipóteses estavam grandes quantidades de pessoas confinadas em pequenos espaços e com baixas condições de higiene, ou seja, um paraíso para o vírus. Mas o fato é que a Primeira Guerra Mundial foi decisiva para a disseminação da doença e a velocidade de seu contágio. Mas por que dizemos isso? Porque as más condições no fronte, nas trincheiras, a lotação de quartéis, o trânsito de soldados entre a linha de frente e base na retaguarda, a desnutrição, o estresse das situações de combate, tudo isso colaborou para a disseminação do vírus. O nome dado à gripe deixa claro a relação entre a doença e a Primeira Guerra Mundial. Mas como assim? As duas hipóteses de origem da doença não tem nada a ver com a Espanha. A Espanha nem sequer estava na Primeira Guerra Mundial. Então, por que gripe espanhola? Como as grandes potências estavam envolvidas há anos no conflito, noticiar que seus soldados estavam infectados pela doença poderia ser prejudicial para a moral deles e até mesmo causar pânico à população. Então, foi proibido noticiar qualquer coisa envolvendo a doença. A Espanha não estava envolvida na guerra, ela tinha liberdade de noticiar a pandemia. Por isso, foi feita a associação da gripe à Espanha, recebendo então o nome de gripe espanhola. Acredita-se que a doença chegou aqui no Brasil em setembro de 1918, quando um navio inglês, o Demerara, saiu da Europa e desembarcou doentes em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. E mais à frente, meses depois, mais um agravante. Marinheiros brasileiros, retornando da guerra, também estavam infectados. A princípio, a doença não foi levada a sério, até que pessoas começaram a morrer e o problema começou a ganhar grande repercussão na imprensa. Logo, a doença se espalhou por todo o país, afetando principalmente as grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Por não haver remédios que combatessem, os médicos começaram a recomendar que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem as mãos com frequência e também evitassem o contato físico.
O sistema de saúde brasileiro não suportou a quantidade de pessoas doentes. Faltavam médicos, faltavam hospitais, sendo necessário improvisar leitos e hospitais. Escolas, estádios, tudo viraram hospitais improvisados. O grande número de mortos em tão pouco tempo também extrapolou a capacidade de enterros que os cemitérios locais poderiam fazer. Não haviam caixões o suficiente e os coveiros trabalhavam freneticamente. Rodrigues Alves, vencedor das eleições presidenciais de 1918, foi uma das vítimas da gripe espanhola. Não podendo tomar posse em novembro de 1918 por estar doente, veio a falecer em janeiro de 1919. De muita insistência, o biólogo e sanitarista Carlos Chagas conseguiu, junto ao governo, a autorização para fechar teatros, escolas, suspender partidas de futebol, reduzir missas, fechar parte dos comércios, além de evitar aglomerações. E não podemos deixar de salientar que o Carlos Chagas ficou responsável por todos os hospitais de campanha. Estima-se que no Brasil a gripe espanhola causou a morte de 35 mil pessoas. Embora não haja um número oficial, acredita-se que no mundo todo essa marca ultrapassou os 50 milhões. Na época, houve erros e acerto nas medidas tomadas pelos governantes para tentar conter o avanço do vírus. Dentre eles está a flexibilização precipitada do fim do isolamento social. Muitas cidades, acreditando que tinham contido o avanço da transmissão do vírus, cancelaram o isolamento social e logo voltou a ter eventos com grande índice de aglomerações. E qual foi o resultado disso? Isso mesmo, uma segunda onda da doença. Um exemplo disso é a cidade americana de Filadélfia, que depois de ter controlado o contágio, os políticos da cidade resolveram manter um desfile público em setembro de 1918. 3 dias depois, a cidade registrou 635 novos casos da doença e em menos de um mês, 10 mil pessoas morreram pela doença. Outro erro cometido na época foi a recomendação do uso de medicamentos e substâncias que não tiveram a sua eficácia e segurança comprovadas. Mas é claro que há muitos outros detalhes, muitas discussões a respeito do assunto. Mas este foi um breve resumo para vocês do que foi a pandemia da gripe espanhola. Vocês lembram da frase que foi dita lá no início do vídeo? A história se repete, seja como farsa ou como tragédia. Agora, pensando nessa frase, gostaria que vocês traçassem um paralelo do que foi a gripe espanhola com o que está sendo a pandemia do Covid-19 que estamos vivendo. E é isso, por hoje é só. E lembre-se de se cuidarem e seguirem todas as orientações dadas pelos órgãos de saúde. Porque, ao contrário do que dizem, não é apenas uma gripezinha.